Boa noite, prezados irmãos, especialmente aos que fazem o Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, situado na Rua Mauri de Medeiros, 87, Heliópolis, Garanhuns, fundado no dia 20 de julho de 1947, declarado de utilidade pública a nível estadual e também a nível municipal. Um abraço fraterno a todos que fazem a Rede Luz do Amanhã, um instrumento valioso de divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta noite nós vamos fazer um estudo de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Mas antes de fazermos o estudo, há necessidade de prepararmos o ambiente para o estudo do Evangelho. Jesus nos prometeu que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, aí ele estaria presente. Então, vamos partir da premissa de que Jesus está aqui, ao nosso lado, nos amparando, a todos nós que estamos neste mundo, nosso planeta Terra, que passa por tanta dor, por tanto sofrimento, enfrentando uma pandemia, a pandemia do coronavírus, mas que todos nós saibamos aproveitar essa fase de dor, essa fase de provação, para uma reflexão sobre a necessidade que temos todos de promovermos uma mudança de dentro para fora, a fim de nos tornarmos todos pessoas melhores, passando a valorizar tudo que nos eleva moral e espiritualmente. E hoje, a título de exórdio, a título de preparação para o estudo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ler uma mensagem que está no livro O Médico Jesus, a editora é a Interlitera, do autor José Carlos de Luca, e é uma mensagem que fala exatamente do que eu acabei de mencionar, a necessidade que temos todos de promover uma mudança para que possamos viver de forma mais equilibrada. E o autor intitula a sua mensagem dizendo o seguinte: você é o seu remédio. Isso já é bastante interessante para todos nós. Então, ele cita uma frase de um grande autor da literatura mundial, Deepak Chopra. Ele diz o seguinte: viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio tão grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Em última análise, é isso que existe por trás do início da doença. Então, o autor aqui, ele já dá um sinal do que vai ser abordado na mensagem. A origem da doença, e que todos nós somos portadores de vários tipos de morbidades, de doenças de uma natureza, de outra natureza, mais graves, menos graves. Em última análise, a origem dessa doença está no amor que ainda não somos capazes de sentir. Lembrando que o Mestre Jesus resumiu a lei de Deus a apenas 2 mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo mandamento, amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, é preciso uma reflexão sobre essas palavras de Jesus e sobre as palavras do Deepak Chopra também, que tem uma profundidade moral e espiritual muito grande. E aqui o José Carlos de Luca, nesse livro Médico Jesus, ele começa a sua abordagem dizendo o seguinte: você tem experimentado raiva, frustração, pavor, ressentimento, culpa e autodesprezo. Tem experimentado os reflexos físicos desses sentimentos negativos que intoxicam seu corpo espiritual e descem para os níveis físicos em formas de doenças das mais variadas espécies. Então, nesse primeiro parágrafo, ele fala de algo muito comum na vida de todos nós, espíritos imperfeitos que estamos no plano material,
no planeta Terra, lutando a cada dia por uma vida melhor, lutando pela nossa evolução. Porque todos nós sentimos raiva. Quem aqui já não sentiu uma frustração? Quem aqui já não teve um sentimento de pavor, medo, ressentimento, culpa, autodesprezo, aquela pessoa que tem a autoestima baixa? Quem aqui já não se sentiu dessa forma? Então, ele diz que todas essas sensações ou esses sentimentos ruins que nós alimentamos têm como reflexo doença para o nosso corpo físico. Nós espíritas sabemos que enquanto estamos na Terra, nós temos o corpo físico e que no dia que Deus nos chamar de volta para o mundo espiritual, nós deixaremos na Terra até mesmo o corpo físico. Retornaremos ao mundo espiritual com o nosso perispírito, que é o intermediário entre o espírito, propriamente dito, e a matéria grosseira que precisamos para a nossa permanência neste vale de lágrimas. Então, todo esse sentimento negativo, raiva, ressentimento, pavor, auto-menosprezo, frustração, tudo isso tem uma ressonância, tudo isso tem uma consequência no corpo físico. Mas é preciso lembrar que a origem vem toda do espírito, vem dos nossos sentimentos desequilibrados. E aí o autor continua dizendo, chegou a hora de você experimentar o amor como o elixir. Elixir é um remédio aqui, capaz de restaurar a saúde espiritual. Então, o remédio para todas as nossas dores, para todas as nossas doenças, é o amor. Aquele amor universal que Jesus ensinou. Esse amor que nós precisamos lutar para sentir, que nós precisamos, além de sentir, lutar para exteriorizar, seguindo sempre Jesus como guia e modelo em todos os dias da nossa vida. Jesus deve ser visto como guia e modelo, o médico de todas as dores, não só para nós, mas para toda a humanidade. E aí ele coloca ainda mais o José Carlos de Luca. Chegou a hora de você inverter a polaridade negativa que se estabeleceu em sua vida por conta das escolhas que tem feito até agora. Mude o botão da sintonia. Olha que coisa maravilhosa. Isso é um chamamento. Nós somos aqui na Terra livres, todos nós somos livres para fazermos as escolhas que quisermos. Eu sou livre para escolher ir por um caminho A, por um caminho B, por um caminho C, você também é. Porém, a partir do momento em que nós fazemos a nossa escolha, nós também somos os responsáveis pelas consequências daí decorrentes. Porque Deus, nosso Pai, Criador, e lá a primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec, com muita propriedade, pergunta à espiritualidade superior: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Deus nos criou a todos, simples, ignorantes, inteligentes, dotados de livre-arbítrio, que é essa capacidade de escolher entre um caminho e outro, entre o bem e o mal. E todos nós, sem nenhuma exceção, perfectíveis. O que quer dizer isso? Destinados à perfeição moral e espiritual. Então, nós temos um livre-arbítrio. E a partir do momento em que nós usamos essa liberdade de escolha, nós também somos submetidos às consequências dessa escolha. Porque a lei de Deus é perfeita, é incorruptível. A lei de Deus, ela não tem nenhuma falha. Deus é amor infinito. Mas a justiça de Deus é perfeita. Então, tudo que bate à minha porta, tudo que me acontece, todas as doenças, todos os sofrimentos, todos os problemas que eu tenho que resolver, eu tenho resolvido ao longo da minha existência, tudo isso foi escolha própria, escolha que todos nós fazemos todos os dias, a partir do momento em que somos chamados a enfrentar as dificuldades inerentes à nossa própria condição de espíritos imperfeitos reencarnados no mundo de provas e expiações.
que é o planeta Terra. Embora a Terra esteja passando por uma fase de transição para mundo de regeneração, e isso é inegável, a espiritualidade vem alertando sobre isso há muito tempo, mas nós sabemos que há necessidade de que haja uma modificação no aspecto moral, no aspecto espiritual muito grande, ainda maior do que a que estamos vislumbrando nos dias de hoje, para que a Terra realmente alcance essa elevação de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E nós precisamos trabalhar no dia a dia para que sejamos todos habilitados ou autorizados por Deus, nosso Pai Criador, a permanecermos na Terra quando ela se tornar um mundo de regeneração. Porque, como nós sabemos, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E voltando à resposta da espiritualidade, lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. E para quem não sabe, o Livro dos Espíritos é a obra básica da doutrina espírita. A doutrina espírita tem 3 aspectos: o aspecto científico, o aspecto religioso e o aspecto filosófico. O aspecto filosófico está contido, sobretudo, no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi publicado a primeira vez, no dia 18 de abril do ano de 1857. Por conta da importância da publicação do Livro dos Espíritos, lá no século XIX, aqui no Brasil, por lei, o dia 18 de abril é considerado o Dia do Espírita. Então, nós precisamos entender que é muito importante para todos nós fazermos uma reflexão da nossa condição atual, para que possamos melhorar a nossa vida no aspecto físico, afastando as doenças, afastando os desequilíbrios, no aspecto psicológico, no aspecto mental e, sobretudo, no aspecto espiritual. A partir do momento em que sintonizamos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza nós mudaremos tudo à nossa volta, porque atrairemos a ajuda, a presença, a energia dos espíritos do bem, dos espíritos que sempre estão ao nosso lado, mas na maioria das vezes nós preferimos não ouvi-los e optamos por seguir um caminho duvidoso que só nos traz lágrima e sofrimento. E continuando aqui, o José Carlos de Luca, no livro O Médico Jesus, ele diz: o amor não é material, é sentimento que se converte na mais poderosa energia de vida. Sentimos amor todas as vezes que manifestamos compaixão, doação, bondade, perdão, alegria e paz. Olha que coisa linda! Estamos vivendo atualmente, como já falamos, nesses momentos de enfrentamento à pandemia do coronavírus, grandes demonstrações. Estamos vivendo, estamos promovendo. Nós, Judeus Amor e Caridade, estamos sempre em campanha para ajudar aos menos favorecidos, aos necessitados. Fazemos sempre isso há mais de 25 anos. E nós vemos acontecer, temos visto, graças a Deus, muitas pessoas se mobilizando para ajudar aqueles que precisam mais. Isso é uma demonstração de que o mundo está despertando, de que o sentimento de fraternidade está se tornando mais forte a cada dia. E, como sabemos, um dos princípios básicos da doutrina espírita é exatamente este: fora da caridade não pode haver salvação. Então, amor reúne tudo que nós temos de melhor. O amor é luz, o amor é doação, o amor é desprendimento. O amor não encontra fronteiras para se exteriorizar. E aí ele continua: e quando exprimimos amor, quando exteriorizamos amor, todo o nosso cosmo orgânico, todo o nosso corpo, vibra na sua mais alta frequência, afastando a doença e restabelecendo a saúde e o bem-estar. Então, é preciso que a mente esteja bem, esteja equilibrada, emanando amor, perdão, caridade, fraternidade, para que o corpo, sentindo toda essa vibração de equilíbrio, de paz, o corpo físico
volte ao pleno funcionamento orgânico, afastando as doenças que muitas vezes, para não dizer praticamente todas, nos trazem infelicidade. Se você procura o médico Jesus, convença-se de que ele não tem outra receita a lhe dar. Jesus não quer apenas tratá-lo, remediar suas dores, para que você continue a ser a mesma pessoa que era antes de adoecer. O médico Jesus deseja, sim, curá-lo, para que você experimente uma vida muito mais feliz e compensadora. Então, Jesus quer que nós nos curemos, mas é de dentro para fora. É afastando os sentimentos ruins, o orgulho, o egoísmo, a inveja, toda forma de maldade, e substituindo tudo isso por amor, amor universal, por caridade, por fraternidade, por humildade, pelo perdão incondicional. Porque o ensinamento de Jesus é que devemos perdoar sempre. Perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes cada ofensa. Isso está no Novo Testamento. O médico Jesus deseja, sim, curá-lo, para que você experimente uma vida muito mais feliz e compensadora. Quem tem Jesus no coração não sente infelicidade. Quem tem Jesus como uma realidade em sua vida, vê tudo que acontece consigo e ao seu redor sob uma outra ótica, de uma forma diferente, compreendendo que tudo tem uma razão de ser. Esta semana eu recebi um áudio de uma amiga que passa por um momento de muito sofrimento, enfrentando uma doença muito séria, uma doença incurável, e eu confesso que eu fiquei sensibilizada. Eu me emocionei, eu chorei bastante, porque foi um depoimento de extrema resignação à vontade de Deus, por conta das dificuldades enfrentadas pela própria medicina para trazer a cura do corpo físico. Mas essa amiga, ela está curada espiritualmente, porque ela acredita em Deus, ela acredita no amor infinito de Jesus por toda a humanidade, e ela não está desesperada, ela não está revoltada. E depois que eu escutei, eu disse, meu Deus, eu preciso mandar uma mensagem de conforto, precisei fazer uma oração para encontrar inspiração para dizer as palavras adequadas, porque saber sofrer é uma virtude. É uma virtude que nós precisamos aprender com o Mestre amado Jesus. Creia que você mesmo é o seu remédio, ou seu próprio veneno. Você mesmo é o seu bem ou o seu mal. Quem se permitiu adoecer tem todo o poder para neutralizar a doença. O poder é mudar a mente, mudar o sentimento, mudar a conduta, pensar em Jesus, mudar a forma de encarar a doença, ter uma fé fortalecida, aquela fé que remove montanhas que aprendemos com Jesus. Creia que você mesmo é o seu remédio e o seu próprio veneno, como diz aqui. A cura é o processo do regressar ao seu estado natural, à sua essência divina, na qual o amor e a alegria representam seu jeito saudável de viver. É como regressar à infância. Que coisa linda, né? Você se sentir curado é você afastar as preocupações. Voltar à infância, qual era a preocupação que nós tínhamos na época da infância? A nossa preocupação era ter comida, era ter a roupa, era ter um brinquedo, era poder sair, brincar com os amiguinhos. A infância traz nos remete a essa inocência, a esse libertar de tudo que nos infelicita no dia de hoje. Nós vamos voltar a esse estágio quando nós entendermos de forma efetiva o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O médico Jesus recomenda as sessões permanentes de fisioterapia espiritual, mediante a assimilação do brilhe a vossa luz. O que é brilhar a luz? Que brilhe a vossa luz. A luz é o amor. Todas as vezes que olhamos para outra pessoa com compaixão, todas as vezes que estendemos a mão e tentamos ajudar e ajudamos, e nos mobilizamos para ajudar as pessoas que precisam, nós estamos emanando luz. Porque se nós somos filhos da luz, se nós somos filhos de Deus, nós somos luzes também.
E nós precisamos fazer brilhar essa luz de Deus que temos dentro de nós. E aprendemos com os espíritos de luz, com a doutrina espírita, que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Isso é um fato. Todas as vezes em que nós nos afastamos do caminho do bem, vem a consciência e nos avisa. Espere aí, você devia ter feito diferente. E quando nós nos conscientizarmos disso, temos o poder e o dever de voltar atrás. Vamos pedir desculpas, pedir perdão, vamos tentar consertar aquilo que eventualmente fizemos de uma forma contrária ao Evangelho de Jesus. Então, creia que você é luz de Deus, criatura dotada de todos os recursos necessários a uma vida feliz e saudável. É isso que nós acabamos de falar. A doença surgiu porque, em algum momento, a sua luz deixou de brilhar e a negatividade escureceu o seu caminho. Então, nós precisamos elevar a vibração, pensar no bem, fazer o bem, sentir o bem. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, para a frente e para o alto, sempre. A enfermidade é um quarto escuro. Põe a mão no interruptor da positividade, da esperança, da fé em si mesmo, da fé em Deus. Recupere seu entusiasmo pela vida e assim logo mais a luz da saúde brilhará para você. Essa luz já existe em você, já lhe pertence por herança divina. Vamos então acendê-la? Sim, temos a herança. A luz divina é a nossa filiação. Quem é o nosso Pai? O Pai de todos nós. É Deus, o Criador do universo. Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. A partir do momento em que nos reconhecemos como filhos de Deus, irmãos de Jesus, o Espírito da mais alta envergadura moral, o Espírito mais puro, moral e espiritualmente falando, que já transitou pela Terra, todos nós teremos essa consciência de que precisamos fazer brilhar essa luz. Luz de amor, de paz, de caridade, de perdão. Acender essa luz é viver o Evangelho. E aí uma frase muito bonita: creia que você mesmo é o seu remédio, ou o seu próprio veneno. Você mesmo é o seu bem, ou o seu mal. Fica aqui uma reflexão, vamos fazer a prece inicial para o estudo do Evangelho. Isso aqui foi o exórdio. Fica aqui a reflexão. Pela nossa conduta no dia a dia, nós estamos trabalhando para mantermos a saúde do corpo físico, a saúde do espírito. A nossa conduta no dia a dia tem refletido isso, ou nós temos atraído sentimentos inferiores, sentimentos que atraem a doença, que atraem a dor, que atraem o sofrimento? O que nós podemos e devemos fazer é orar. A oração vai nos ligar à espiritualidade de luz. A oração vai nos fortalecer para uma mudança interior, para uma mudança comportamental, para uma mudança em consonância, em harmonia com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E para iniciarmos o estudo do Evangelho, nós não podemos deixar de fazer uma oração. E como nós fazemos sempre, quando fazemos as transmissões online, nós fazemos o Pai Nosso, porque o Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou. Vamos orar, então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso Mestre, dos amigos espirituais de luz que nos amparam, que estão sempre ao nosso lado, nós damos por iniciado o estudo do Evangelho desta noite, com muita alegria, é sempre um prazer muito grande estudarmos o Evangelho de Jesus. E vamos estudar hoje o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. É um dos capítulos mais... Todos são lindos, confortadores, mas essas palavras do Evangelho penetram profundamente em nossas mentes, em nossos corações, promovendo uma mudança
imediata em todos nós, porque são palavras que nos fazem, que nos emocionam e que nos fazem ter uma força maior para que possamos mudar a nossa vida a partir de um comportamento mais equilibrado. Então, nos dias de hoje, nós temos que entender que estudar o Evangelho de Jesus é extremamente necessário, porque nós vamos nos esclarecer com palavras de amor, de paz, de perdão, de caridade. Vamos encontrar, inclusive, estudando a doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Nós vamos encontrar a força moral necessária para enfrentarmos os nossos sofrimentos. As palavras de Jesus nos alertam sobre a necessidade da dor e também do caminho que temos que percorrer para afastar essa dor da nossa vida, do nosso caminho. Então, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, as seguintes palavras do nosso amado Mestre Jesus. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Palavras muito lindas, palavras de extremo conforto moral, espiritual, proferidas por Jesus. E Jesus quis dizer o que com essas palavras? Que todos os sofrimentos daqui da terra, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, tudo isso nós vamos encontrar compensação, conforto, na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que Cristo veio ensinar aos homens. Jesus disse: eu não vim destruir a lei e os profetas, mas dar-lhes cumprimento. E Jesus, como eu disse anteriormente, resumiu a lei de Deus a 2 mandamentos. Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. E Moisés representa a primeira revelação da lei de Deus à humanidade. Esses 10 mandamentos, eles são de origem divina. Eles sempre deverão ser respeitados e cumpridos. As outras leis materiais que Moisés precisou criar para poder controlar um povo rude, um povo selvagem, um povo inculto, são leis que precisavam, na época, ser feitas, mas são leis materiais. Então, hoje, você não pode admitir que faça parte da lei de Deus, por exemplo, a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Porque Jesus veio e disse o contrário. É preciso perdoar não apenas uma vez, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes cada ofensa recebida. Então, nós vamos acreditar que os 10 mandamentos são de origem divina, a espiritualidade confirma isso. A segunda revelação da lei de Deus está consubstanciada no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a doutrina espírita tem todo embasamento no Evangelho de Jesus. E a terceira revelação nós vamos encontrar na doutrina espírita, que se constitui no Consolador, porque a doutrina, no Consolador que o próprio Jesus prometeu, porque a doutrina espírita vem e mostra por A mais B, não existe morte, somos eternos, continuaremos vivos, aqui na Terra estamos apenas de passagem, vai chegar um dia em que teremos que voltar para o mundo espiritual, e cada um vai levar a sua bagagem. E o que é que cada um vai levar nessa bagagem? É preciso que cada um pense nisso. Não vamos levar sequer o corpo físico. Vamos levar todo o bem que tivermos praticado, o amor que tivermos sentido e exteriorizado. Então, os valores morais. Tudo que for de material ficará aqui. Tudo que também aprendermos, a parte intelectual, nós vamos, evidentemente, levar. As experiências que vivemos também fazem parte do nosso patrimônio espiritual. Então, Jesus traz essa mensagem de amor, traz essa mensagem de perdão, traz essa mensagem de evolução moral, de evolução espiritual, e que nós temos sempre que pensar, todos os dias, eu estou na Terra, mas eu não sou destinado a ficar na Terra eternamente. Vai chegar um dia que todos teremos que voltar para a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Então, quando Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei, Jesus diz muito claramente
que esse alívio, que essa promessa será cumprida sobretudo no mundo espiritual. E ele condiciona essa condição de encontrarmos a paz e a felicidade ao cumprimento da sua lei. Qual é a lei de Jesus? Amor universal. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós amamos a nós próprios. E aí nós precisamos parar para refletir que precisamos aumentar um pouquinho mais esse amor, porque nós ainda temos muita dificuldade para amar as pessoas com as quais não temos laços de consanguinidade ou de amizade, então nós ainda estamos precisando avançar muito, não um pouco mais, como eu disse, mas muito mais para entendermos esses ensinamentos. Então, Jesus ensina que nós precisamos cumprir essa lei de amor universal. O jugo de Jesus é a observância dessa lei. O jugo é leve e a lei é suave, porque essa lei que Jesus ensinou, que é a lei de Deus, impõe como dever o amor e a caridade. Então, nós temos que amar. O amor é o amor universal e a caridade é filha do amor. Então, ele nos convida para irmos até ele, porque nós vamos ser aliviados. Mas o que significa ir até Jesus? Alguém aqui já parou para pensar? Eu já parei para pensar e cheguei à seguinte conclusão. Muitas vezes nós nos equivocamos e achamos que ir até Jesus é ir aos templos religiosos, independentemente da denominação. Pode ser qualquer denominação, inclusive a casa espírita. Se eu não for à casa espírita com o coração aberto para orar, para perdoar, para fazer o bem, se eu for por uma conveniência, porque recebi uma ordem do meu pai, da minha mãe, uma conveniência, seja de que forma, seja, ou de que forma for, social, pessoal, eu vou para mostrar que eu tenho uma religião, nada disso importa. É preciso ir de forma desprendida. Eu vou porque eu me sinto bem, eu vou porque é lá que eu sinto a vibração da espiritualidade de luz, é lá porque eu vou estudar a doutrina que me mostra o caminho que leva à verdadeira felicidade, amor, perdão, caridade, aquela doutrina que nos traz a esperança, ao lado de uma certeza de dias melhores, a partir do momento que cada um de nós se tornar um espírito mais equilibrado, um espírito que, no dia a dia, consiga pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Então, no terceiro item desse capítulo, Cristo Consolador, nós temos uma parte, e é aí que vamos contar uma história muito interessante, e essa parte do Evangelho, ela está em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Jesus disse o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Como eu já disse, está no Evangelho de João, e aqui Jesus diz claramente que, no tempo certo, Deus, o Pai, enviará, como nós entendemos que já enviou, o Consolador para restabelecer todas as coisas, para deixar claro aquilo que Jesus não pôde dizer na sua época. E aí nós precisamos contextualizar essa fala. Nós vamos encontrar um momento em que o Cristo está na casa de Pedro, Simão Pedro, o apóstolo, na cidade de Cafarnaum, na Galiléia. Jesus tinha começado a divulgar a boa nova, divulgar o evangelho. Então, onde Jesus ia uma multidão para ouvir a sua mensagem. A notícia, boa nova é boa notícia. A notícia de que havia um novo caminho que leva e que sempre levará à felicidade, e que não era mais a pena de talião, que não era mais o apedrejamento, que não era mais aquele perdão limitado a 7 vezes,
mas sim um perdão universal. Então, uma notícia de que existe um mundo espiritual e que para quem fizer o bem, para quem seguir os ensinamentos de amor universal, o mundo espiritual vai trazer paz, vai trazer a felicidade verdadeira, porque a felicidade verdadeira nós não vamos encontrar aqui na Terra, porque conforme já dissemos, a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, passando por uma fase de transição para um mundo de regeneração. Então, no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nós temos uma história em que Jesus contextualiza esse momento em que Jesus fala dessa promessa do Consolador. Como eu disse, Jesus estava dentro da casa de Pedro, era uma casa pequena em Cafarnaum. A multidão rodeava a casa de Pedro, ansiosa para ser atendida por Jesus, ansiosa para ouvir e ansiosa também para receber a cura por várias doenças. E nós sabemos que Jesus, por onde foi, ele levou a saúde do corpo, a saúde do espírito, de várias formas que nós possamos imaginar. Então, conta Amélia Rodrigues que em Cafarnaum existia um homem. O nome desse homem era Natanael ben Elias. Natanael, ele era um homem que não tinha condições de andar. Ele tinha uma paralisia nas pernas, ele não tinha condições de andar há muitos anos. Ele vivia em cima da sua cama. E ele vivia também muito revoltado, porque ele ainda era jovem e ele queria poder caminhar, mas não tinha como ele se curar. A medicina, na época, praticamente inexistente, uma medicina rudimentar de há mais de 2.000 anos atrás. E ele ouviu falar de Jesus. Ele já ouvia comentários de que o profeta Nazareno, por onde passava, tinha curado pessoas, pessoas que não enxergavam, pessoas que não podiam andar. E como nós sabemos, o Evangelho está cheio de exemplos de curas realizadas por Jesus. Então, Natanael, um dia, sabendo que Jesus estava na casa de Pedro, e ele também morava em Cafarnaum, ele pede aos amigos, ele queria ir até Jesus. Os amigos não tinham como levá-lo a Jesus. Naquela época não tinha carro. Eles não tinham como levá-lo nem no animal. Eles eram pobres. Então, 4 amigos foram necessários. 4 amigos amarraram Natanael a um catre, um pedaço de madeira, como se fosse uma cama primitiva. Amarraram Natanael, carregaram Natanael até a casa de Pedro. Chegando na entrada da casa de Pedro, o que foi que eles encontraram? A multidão, que já estava lá. E eles não puderam entrar. Então, os amigos tiveram a seguinte ideia. Eu estou resumindo o que está no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, como eu acabei de falar. Então, eles fizeram o seguinte. Um ou 2 amigos, enfim, subiram na casa de Pedro, que era uma casa que não era alta, era uma casa humilde. Não existia o telhado da forma como nós entendemos hoje. As casas eram cobertas de folhagens de palmeiras, de coqueiro. Então, eles afastaram o que cobria a casa de Pedro, fizeram um buraco, né, no meio da sala de Pedro e fizeram com que aquela cama onde tinham amarrado Natanael, que a parábola conta, o paralítico de Cafarnaum, e a partir do momento em que eles desceram aquela cama com Natanael amarrado, ele foi, digamos assim, baixado até o local na sala onde Jesus se encontrava. Conta Amélia Rodrigues, inclusive, eu achei assim de uma beleza muito grande, porque a Amélia Rodrigues, para quem não conhece, ela foi uma poetisa baiana, um espírito muito elevado, que tudo que escreveu com muito amor, com muita beleza. Então, nesse livro, ela traz as passagens do Evangelho de uma forma tão bela que é impossível a qualquer cristão reproduzir, porque teria que ser um computador. Então, nós ficamos na parte do resumo em que a cama baixou até o meio da sala onde Jesus estava falando do Evangelho para as pessoas na casa de Pedro.
E aí, conta Amélia Rodrigues dessa forma: a sala apinhada, quer dizer, cheia de gente, abriu um pequeno espaço. E como se Jesus o esperasse, porque Natanael, depois que foi curado, ele foi contar essa história. Nesse trecho que a Amélia Rodrigues está contando, ela está reportando a forma como Natanael foi contar aos outros a cura que tinha recebido. Então, ele está falando na primeira pessoa. E como se ele me esperasse, fitou-me demoradamente em silêncio, examinando a minha ruína orgânica. Descerrou os lábios e falou: Natanael ben Elias, crês que eu te posso curar? A voz era veludada e forte, meiga, no entanto, firme. Sim, respondi-lhe, eu creio. Um estremecimento sacudiu-me, houve um grande silêncio e, mesmo calor, imagina o calor daquela casa cheia de gente, pareceu diminuir. Isso é Natanael contando. Senhor, exclamei, como sabes o meu nome? Conhece-me? Conheces-me? Sim, eu te conheço, Natanael, desde ontem. Sou o bom pastor e, em razão disso, conheço nominalmente todas as ovelhas que o Pai me confiou. Olha que resposta maravilhosa. Ele chamou Natanael pelo nome. Natanael ficou surpreso. Como é que Jesus sabia o nome dele? Aí perguntou se ele o conhecia. Aí Jesus disse: sim, eu te conheço há muito tempo. Eu conheço pelo nome todas as ovelhas que Deus me confiou. O Pai confiou a Jesus todos nós que estamos na terra. Nós somos os irmãos de Jesus. Jesus é o nosso mestre amado, como eu disse antes, o guia modelo. Temos que seguir Jesus se quisermos ser felizes. Aí Natanael continua falando. Não compreendi. Confesso o que ele disse sobre desde ontem. Nunca o vira antes, nem jamais me visitara. Teus pecados, exclamou, estão perdoados. Houve murmurações e uma exaltação na assistência. Eu próprio me perturbei. Quantas vezes eu pensava em seguir uma vida limpa e decente se voltasse a movimentar-me e acionar as pernas. Não saberia dizê-lo. No entanto, aquela hora, eu indagava: seria ele capaz de perdoar pecados? Não estaria blasfemando? O suor corria-me em bagas pelo corpo, sujo e macilento. Isso são palavras do livro de Amélia Rodrigues. Como se ele ouvisse os pensamentos mais secretos sem recear, desafiou: que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda. E voltando-se para mim, diz Natanael, estendeu os braços, quer dizer, elevou os braços, alongou as mãos, falando-me imperioso: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aí Natanael continua: oscilei como uma cana ao vento. Desejei falar algo e não pude. Ergui a cama, explodi num grito de alegria: salve, Rabi! E voltei dando hosanas ante a admiração de quantos me conheciam. Não compreendo, porém, o que me sucedeu. Parece-me um sonho do qual receio acordar. Eu separei só esse trecho para narrar as palavras de Amélia Rodrigues, para poder explicar o que aconteceu. São as palavras de Natanael após a cura. Então, vamos voltar ao começo da história. Então, os amigos fizeram Natanael descer na sala de Simão Pedro. Jesus curou Natanael. E Jesus disse a Natanael: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Depois de algum tempo, Simão Pedro olha para Jesus e percebe que Jesus está cansado, suando. Jesus continuava atendendo as pessoas e Pedro, então, grita para a multidão: vamos dar um intervalo, o mestre está cansado. Pega Jesus pela mão.
leva Jesus para os fundos da sua casa em Cafarnaum, que, se você for olhar, ficava localizada nas margens do Mar da Galileia, o Lago de Genezaré. E conta a Amélia Rodrigues que no quintal da casa de Pedro havia o tronco de uma grande árvore, onde Jesus sentou. E num outro tronco de árvore, Pedro sentou. E Pedro observa que Jesus fica em silêncio. Jesus em silêncio, Pedro diz: vou ficar em silêncio também. Daí um tempo, Pedro olha para Jesus e percebe que Jesus estava chorando. E Pedro então pergunta a Jesus: Mestre, por que choras? Ah, já sei, estás chorando pelo sucesso de hoje com a divulgação do Evangelho, pelas pessoas todas que curastes, pela multidão que te aclama como sendo o Messias, o Filho de Deus. É por isso que choras? E aí, então, vem esta resposta que nós acabamos de ler no Evangelho, porque, na verdade, Jesus estava chorando, sim, mas Jesus não chorava por isso que Pedro falou. Jesus chorava de tristeza, porque não só Natanael não tinha seguido as suas instruções. Natanael, ao invés de ir para casa, ficar com a família e agradecer a Deus pela cura, Natanael, na verdade, tinha ido para um local suspeito para os padrões da época, foi ingerir bebida alcoólica, no caso, vinho com um teor muito forte, um local onde havia, inclusive, o comércio de escravas brancas, que era assim que se chamava naquela época, e ele se ufanava contando às pessoas que estavam no local o que ele tinha acontecido. Então, Jesus chorava por isso, porque Natanael tinha recebido uma cura por conta da misericórdia de Deus, porque havia necessidade, naquele momento, dele ficar curado, mas ele não tinha se modificado. E foi isso que fez com que Jesus ficasse triste. E como Amélia Rodrigues conta, não só Natanael, outras criaturas também fizeram o mesmo. E aí, na verdade, Jesus promete a Pedro que falaria com Deus, o Pai, e Deus, no tempo certo, no tempo previsto, mandaria outro consolador para restaurar todas as coisas. E aqui é preciso dizer uma coisa muito importante, muito importante. Jesus precisou falar por parábolas. E o que são palavras? Parábolas. Parábolas são exemplos da vida diária, da vida cotidiana, porque aquele povo era muito inculto, era um povo selvagem. Jesus precisava usar símbolos para se fazer compreender. Então, aqui nós separamos um trecho sobre esse momento em que Jesus fala com Simão Pedro. Não creias que a boa nova traga alegrias superficiais, dessas que o desencanto e o sofrimento facilmente apagam. O filho do homem, por si mesmo, não é um remédio irresponsável, que sobre tecidos velhos e gastos costura pedaços novos, danificando mais a parte rasgada com um dilaceramento ainda maior. Seria um desastre depositar em vasilhas imundas e velhas o vinho novo e captoso que fermentaria com a precipitação. A mensagem do reino de Deus, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Penetra ao íntimo e dignifica, desvelando os painéis da vida em deslumbrantes cores. Eu sei que tu não podes me entender. Tu e eles, por enquanto, e assim será por algum tempo. E agora Jesus fala, mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências. As sepulturas quebrarão o silêncio em que se guardam, e vozes em toda parte clamarão, lecionando esperanças sob os auspícios de 1000 consolações. O mestre silenciou por um momento aos olhos de Pedro. O velho pescador, faiscantes,
expressavam as emoções que lhe cantavam no âmago do ser. Essas palavras belas são de Amélia Rodrigues. O aleve passava entre as folhas do arvoredo, enquanto a pré-amar predizia uma grande parada na pulsação da natureza. E aí Jesus continua. E quando o Consolador chegar, interrogou o discípulo emocionado. Pedro perguntou: e quando o Consolador chegar, os homens o entenderão, o receberão compreensivamente? Os homens entenderão? E Jesus diz: não, Simão, não a princípio. Os métodos eficazes para curar e disciplinar são severos e, por isso mesmo, indesejados. No entanto, esse enviado ficará indefinidamente ao lado da humanidade, ajudando sem cansaço e lentamente, elaborando a era da paz e da alegria sem jaça. Removerá velhos óbices, promoverá a reestruturação social à base do amor, que então invadirá todos os departamentos da vida, inaugurando sentimentos de solidariedade em todos os corações. Olha que coisa linda essa mensagem. Então, nós paramos aqui para pensar. O Consolador prometido por Jesus veio na época predita, foi codificado pelo mestre francês Allan Kardec. Nós entendemos como sendo a doutrina espírita, que veio sob a coordenação de um espírito superior, da mais alta envergadura moral, chamado Espírito Verdade, com a ajuda de muitos outros espíritos iluminados. As mensagens que compõem a doutrina espírita não vieram de um homem da terra, vieram do mundo espiritual, e são mensagens de amor, de paz, de caridade, de libertação, são mensagens que transformam a nossa vida a partir do momento em que todos nós nos predispusermos a essa mudança. Porque, como nós já sabemos, a mudança tem que ser de dentro para fora. Não adianta abrir a boca e falar: eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio no amor, se a nossa conduta não é condizente, se não é coerente. E como dizia o próprio mestre, seja o teu falar sim, sim, não, não. Nós não podemos ficar na coluna do meio, nós precisamos nos definir. É chegada a hora de todo mundo se voltar para Jesus. Independentemente de religião, o caminho que leva à paz, o caminho que leva à felicidade é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é o sacrifício que Jesus impõe a todos nós? Observar a lei de Deus, que se resume ao amor universal. 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Isso significa muita coisa. Amar a Deus significa renunciar ao orgulho, ao egoísmo, à inveja, à ambição, à intolerância, à incapacidade, muitas vezes, que temos para o perdão. É fácil? Não é fácil. Amar ao próximo significa se sentir refletido no próximo. É ver o outro sofrendo e pensar: hoje é ele, amanhã poderá ser eu. Então, eu preciso fazer alguma coisa hoje para ajudá-lo, seja o que for. A caridade é a filha do amor, nós falamos há pouco. Se você não puder doar uma cesta básica, se você não puder fazer nada de material, doe amor, faça uma oração. Apoie moralmente alguém. Dê uma palavra de conforto. Quantas pessoas não sofrem hoje, neste momento, não estão sofrendo no leito dos hospitais, pela pandemia, por outras doenças? Nós precisamos pensar nisso, porque nós somos todos caminheiros. Estamos na Terra, passando por uma transição, passando por uma fase determinada por Deus, mas vai chegar o dia e a hora em que todos nós teremos que voltar. Para concluir o nosso estudo, eu gostaria de recomendar um filme. É um filme sobre a vida do médio baiano Divaldo Pereira Franco, médio psicógrafo, um homem que é um exemplo de amor para todos nós, fundador da Mansão do Caminho há várias décadas, e que até hoje, por dia, atende mais de 3.000 pessoas. Uma obra de amor ao próximo, uma obra que, independentemente de religião, acolhe todos os sofredores.
O nome do filme é O Mensageiro da Paz. Quem assistir esse filme com interesse, procurando ver realmente como foi a vida de Divaldo, ficará emocionado. É uma história comovente, é uma história inspiradora, é uma história que vai fazer a cada um de nós refletir. Como é que um homem pobre, um homem que não tinha, muitas vezes, o que comer, conseguiu realizar uma obra reconhecida mundialmente. Uma obra que, desde a sua fundação, se destina a aliviar o sofrimento do próximo. Localizada lá em Salvador, foi fundada no bairro mais humilde, Pau da Lima, onde só existiam pessoas pobres, ainda hoje existem, mas muito mais pobres. Ele foi fundar lá e abriu as portas para o necessitado, abriu as portas da sua instituição para ajudar aquele que passava fome, para ajudar aquele que não tinha oportunidade de estudar, de ter uma profissão. Então, lá tem curso profissionalizante, tem orfanato, tem abrigo, acolhimento institucional, tem asilo, tem cursos de todas as maneiras que vocês imaginarem, de estudo da doutrina, cursos que levam as mães a cuidarem bem dos seus filhos, tem creche. Então, é uma obra de amor. Os mais de 270 livros que ele psicografou, todos foram doados para a obra assistencial. Todas as crianças que ele acolheu lá, ele adotou em seu próprio nome. Então, é um exemplo para todos nós. Poderíamos falar de outros nomes, como o próprio Chico Xavier, mas vamos deixar para outra oportunidade. Por hoje, recebam todos um abraço fraterno, com a certeza de que somos todos irmãos, independentemente de crença, independentemente de qualquer circunstância, independentemente de aceitarmos ou não, é preciso abrir o coração para o ecumenismo, abrir o coração para o perdão, para a caridade, porque somos todos filhos de Deus e Jesus ama todos nós da mesma forma. Como ele disse a Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum: eu conheço nominalmente todas as ovelhas que o Pai me confiou. Então, Jesus me conhece, Jesus nos conhece, conhece a mim, conhece a você. E o que ele espera de mim, o que ele espera de nós, é uma mudança moral, é uma mudança espiritual. Vamos fazer a prece de encerramento através do Evangelho, melhor dizendo, através do Pai Nosso, lembrando que o Evangelho de Jesus é a boa nova. É a boa nova que pode trazer paz e felicidade para todos nós, a partir do momento em que todos nós conseguirmos, sim, pôr em prática esses ensinamentos libertadores que vão renovar a nossa existência. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Mestre amado Jesus, abençoa, Senhor, toda a humanidade. Fortalece a cada um de nós, para que possamos promover a nossa reforma moral, a nossa reforma espiritual, plantando em nossos corações as sementes do amor, da caridade, do perdão, a semente da luz, representada pelo teu evangelho e pelo teu exemplo de amor universal, hoje, agora e sempre. Fique em paz, uma noite abençoada por Deus e pelo Mestre amado Jesus. Muito obrigada pela atenção.